por que que é importante, identificar determinantes sociais de saúde dentro de um contexto clínico, principalmente em prontuários eletrônicos? Por quê? Determinantes sociais de saúde são condições de saúde que são modificáveis e são responsáveis pela maioria dos desfechos de saúde, né? E então, identificando esses determinantes sociais, a gente consegue dar outros desfechos de saúde para o paciente, não baseando apenas em parâmetros clínicos, mas vendo o paciente como uma forma integral, integralmente. E por que que o desenvolvimento desse classificador é importante? Porque nos registros eletrônicos de saúde é muito difícil identificar esses determinantes sociais, porque geralmente eles não possuem uma codificação padronizada e específica, e comumente eles estão descritos em dados não estruturados. Então, qual que foi o objetivo dos autores desenvolvendo esses modelos, esses classificadores? Foi primeiro desenvolver, né, esse classificador e descrever a potencialidade do uso das LLMs para identificar esses determinantes sociais de saúde em registro de saúde não estruturados. Então, fazer isso de uma forma que seja um pouco mais fácil. Então, trazendo uma abordagem para que não seja de forma totalmente mais manual, mais demorada ali, como era utilizado a criação de léxicos e rotulagem manual, como geralmente é feito ainda em alguns estudos anteriores, que inclusive estavam no artigo, para poder identificar alguns determinantes sociais de saúde de forma manual nas notas do paciente. Fazer também com que esses modelos eles sejam alavancados e sejam personalizados para identificar esses determinantes sociais de saúde e fazer a validação desses modelos em datasets. Como que isso foi feito, então? Então, foram criados 3 datasets de treinamento. O primeiro dataset, ele é um dataset sintético. Então, foi criado junto com o GPT, os autores colocaram ali, produziram notas através do GPT, que faziam com que nessas notas tivessem uma identificação de determinante social, né? Então, esses determinantes sociais que eles visaram identificar foram 3, que foi a falta de moradia, a insegurança alimentar e a violência doméstica. Então, eles pediram para o chat GPT produzir notas que tivessem identificado esse fator, como por exemplo, o paciente apresenta tal característica por não possuir moradia. Então, era um exemplo de identificador de falta de moradia de determinante social. Então, eles criaram essas notas para positivo, de determinante social que o paciente não possuía falta de moradia, e também criaram uma nota para negativo, então, e classificando em modelo binário, né? Então, 1 para determinante social positivo, de falta de moradia, e 0 para determinante social negativo, para que o paciente tinha moradia. Então, por exemplo, o paciente apresenta condição instável de saúde porque possui moradia. Essas notas, elas foram criadas 100 notas e foram colocadas dentro de um dataset que ele é disponível, na verdade, uma base de dados que ela é disponível publicamente, então essas notas elas foram injetadas, né, inseridas aleatoriamente, e foi criado um dataset sintético. O outro dataset é um dataset público, que é o Mimic 3, ele tem um nome em inglês, mas eu não vou me arriscar a falar, porque a minha pronúncia é péssima, mas ele é um dataset público, que é um banco de dados com informações clínicas de pacientes internados em UTI. Ele foi desenvolvido pelo MIT e ele é bastante utilizado em algumas pesquisas. Lara, que é um cookie. Né? Cuidado agora. E aí, dentro desse dataset, desse banco de dados, já existiam algumas notas, porém não rotuladas, né, como identificador social de saúde. Então, foi rotulado, né, esses determinantes sociais, e aí a gente teve um dataset autêntico com as notas classificadas, né, rotuladas ali.
E depois teve o desenvolvimento da mistura do dataset rotulado, né, do dataset autêntico com o dataset sintético. Ele, utilizando o BERT, os LLMs BERT e o Roberta, eles então treinaram os modelos, né, como a gente pode ver aqui nesse quadradinho aqui embaixo, eles treinaram os modelos para identificar então esses determinantes sociais de saúde, e depois eles validaram esses modelos em 3 datasets diferentes também. Foi um que foi o sintético, nesse mesmo que ele foi treinado, então os modelos eles foram separados em 75% de treinamento e 25% de teste. Foi também validado no dataset Mimic, né? E também foi validado num outro dataset, que é um dataset do prontuário eletrônico institucional, da onde os autores estavam fazendo o estudo. Aqui eu trouxe alguns dados do N do conjunto de dados de treinamento, então dá para a gente ver, por exemplo, o tamanho da amostra do indicador de sem teto, né? Então, ali a gente tem 692 notas do mímico, 100 notas 592 notas do sintético, e 100 notas do mímico, e 692 notas dos dois datasets juntos. E daí do conjunto de validação do sem moradia, né? Que é do conjunto sintético 198, do conjunto mímico 5.114 e do conjunto de dados institucionais, que foi, esse daqui é o do modelo de validação de dados, tá? 2.000 no conjunto eletrônico de saúde da instituição. Nos resultados de validação, o que foi encontrado? Então, para o determinante social de saúde de falta de moradia, o classificador que teve maior área sob a curva para identificar esse determinante social, a partir do conjunto de dados institucional, ele foi melhor validado com um dado de treinamento do conjunto de dados de treinamento místico, que é o misto, que é o sintético, e o mímico, né? Para o determinante social de insegurança alimentar, o classificador que teve a maior área sob a curva foi a partir do conjunto de dados de validação do registro eletrônico de saúde institucional, quando ele foi treinado com um conjunto de dados de treinamento do também sintético e mímico. Para identificar o determinante social de violência doméstica, o classificador que teve maior área sobre a curva foi o conjunto de dados validado no conjunto de dados da instituição, que foi treinado com conjunto de treinamento de notas sintéticas. Aqui eu coloquei uma figurinha dos gráficos, né, de área sobre a curva e algumas métricas de treinamento também, mas que dá para ver no artigo certinho. Mas em específico, o que a gente pôde ver na discussão? Que o artigo ele traz a abordagem do método, então, que ele permite gerar os dados sintéticos, né, de determinantes de saúde, auxiliando na falta de dados disponíveis para treinar esses classificadores. Então, esse método ele ajuda a acelerar um procedimento que seria manual e um pouco mais demorado, como a revisão de prontuários. Então, foi também visto que os resultados variam na comparação dos modelos de treinamento, porque quando treinado com dados sintéticos, o modelo teve um bom desempenho nos dados de registro institucional, mas baixo desempenho nos dados do MIMIC 3. Quando treinado com o MIMIC 3, o desempenho foi fraco em dados sintéticos e nos dados da instituição, né, do registro eletrônico da instituição. E a combinação de notas sintéticas e autênticas, ela resultou no melhor desempenho, especialmente na identificação de falta de moradia e insegurança alimentar. Então, a gente vê que na comparação dos modelos, a combinação do modelo dos dados de treinamento de sintéticos e notas autênticas, que é do MIMIC, ele resultou no melhor desempenho numa área sob a curva para identificar os determinantes sociais de saúde, que é a falta de moradia e a insegurança alimentar.
Sobre a capacidade de generalização, a combinação dos dados sintéticos com os autênticos, ele se mostrou um pouco mais eficaz para diferentes contextos, né? Isso, então, sugere que realmente a suplementação de dados sintéticos junto com um conjunto de dados autêntico, ele pode sim ter um bom desempenho preditivo para os classificadores de determinantes sociais. Mas também tem algumas implicações e limitações, né? A implicação é que realmente há uma melhoria operacional, né, nessa abordagem, porque reduz a necessidade de revisão manual de prontuários e permite intervenções baseadas em dados socioeconômicos, mas que é necessário verificar a validação em diferentes instituições e contextos clínicos, dado que os determinantes sociais de saúde, eles podem divergir dependendo das regiões, que podem ser rurais ou urbanas, países, estados, até alguns termos e contextos. Então, em conclusão, o estudo demonstrou sim que há um potencial de classificadores baseados em LLM para poder identificar a presença de informações cruciais de determinantes sociais em saúde incorporados nos textos clínicos, e que também ele pode ser uma importante contribuição para mitigar as disparidades e melhor resultados de saúde, melhorando na equidade em saúde.